Ligou o som. Estamos em pleno mar. E aí, Pedrão? Tá me ouvindo, Pedro? Como é que tá lá a conexão, meu chapa? Fala pra mim aí que essa internet aqui é uma jossa, como uma boa jossa, né? Ai, carai, peraí. Tá rolando, Pedro? Tá ouvindo minha voz? E o vídeo tá bom? No surprises? Tranquilo? Som? Tá bom. Imagem também? Não tá com delay nem porra nenhuma? Então, agora tem que ir atrás da mina. Daquela bosta lá no Face do PDT, cara. PIN, né? Maísa. Beleza, então tá bom. Tô no ar aqui, esperar ela aparecer. Aí, cara, aquela história lá, a gente vai fazer aqui. Não vai ter muito público, a gente avisa ela, que ia ser pelo Instagram do Pedro da Capital, caralho, mas que estaremos com o canal do YouTube. Papapá, tititi, tatatá. Maísa Cetinha entrou. Tá bom. Então, Jura entrou. Maísa, já vamos começar aqui então com você, visualizar e o adentramento aqui no mundo do 12 para 18. Fala, Dina, tudo bom? Tá se lascando muito aí, meu irmão? Eleição é foda, né, cara? Eleição é complicado. Certo. Aí, tá Olá, tudo bem? Cadê você? tudo bem, Frango? Consegui entrar aqui, tava apanhando um pouco. Cara, então, na verdade, deixa eu te introduzir uma parada aqui, que se tiver um delay ou outro, fica no ar, porque é o seguinte, a minha internet, o que acontece? Eu moro numa casa, pasmem, que essa casa é no Butantã, é na Vila Sônia, na verdade. E nenhuma das operadoras de internet tem, como chama, entrada, a tal do portal, portão, porta, eu não sei, de internet para minha casa, cara. Então o que acontece? Eu divido a internet com uma mulher super legal, que a gente rateia a internet, ela mora embaixo de mim, então ela dá umas quedas, tá ligado? Mas, Ah, bicho, relaxa, ainda hoje o tempo mudou aqui pra gente, né? Choveu, aí você já sabe. Aí para o metrô, aí cai as internet, uma loucura, você sabe, né? tá bom. Mas, deixa eu te apresentar aqui. Esse programa vai ser gravado, só para você saber. Nós estamos criando um canal no YouTube com todas as entrevistas, os entrevistados e entrevistadas que estão se lançando a esta ensandecida tarefa de tentar entrar na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Vocês são loucos, antes de mais nada, eu acho, mas eu também sou porque eu participo de um partido político, então tá todo mundo lascado na mesma. Aqui, então esse programa vai ser gravado, fique tranquila. Você já assistiu algum, não? Já vi alguns, sim. Uma Então, honra, um prazer estar participando aqui hoje do 12 para 18. Fiquei imagina, então. lisonjeada com o convite. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Você sabe então que aqui o leque de perguntas foge um pouco do tradicional ou padrão, porque aqui o que interessa mais do que tudo é saber o que vocês pensam. Sobre o quê? Não sei. Vai de futebol a pipoca, passando por alta cultura e filosofia. Vambora? Vamos lá, então. Então vamos lá. Ó, a gente sempre começa com o card do dia. E eu fiz esse card aqui para você, Maísa. Consegue ver? Eu vi, compartilhei lá nas minhas redes, o pessoal tá de olho. Tá bom. Maísa, eu vou começar de uma forma diferente hoje. Eu vou começar narrando um conto. Eu vou ser breve, mas é um conto de Machado de Assis, chamado Ideias de Canário. Olha que da hora. Certa vez, um homem chamado Adamastor, um homem nobre de posses e tal, no Rio de Janeiro do final do século XIX, estava andando pelas ruas apertadas do Rio de Janeiro, e eis que ele acaba entrando meio que por acidente numa loja de antiguidades, uma loja de Belchior, como se dizia antigamente. E dentro dessa loja ele entra um lugar só com artigos velhos, tudo velho, natureza morta, quadros velhos, móveis velhos.
E ele olha para aquele lugar e um velho com uma touca enfiada na cabeça no final da loja, dormindo. E ele diz para si mesmo assim: oh, meu Deus, isso aqui é o fim da civilização. Vou embora desse lugar. Ele vira para sair e em cima da porta, na entrada, tinha uma gaiola com um canário vivo pulando para lá e para cá. E ele olha aquele canário vivo no meio daquele cenário de morte, né? Ele fala: meu Deus, quem será a criança traquinas ou o pinguço que vendeu este canário para aquele velho que está dormindo lá no fundo? E o canário, surpreendentemente, responde para ele: o senhor só pode estar louco, ninguém me vendeu, eu sou dono de mim mesmo, vá te curar, meu amigo. Ele: como assim? E aí ele começa a trocar uma ideia com o canário. E aí, de repente, eu falo: pô, o canário falou alguma coisa sobre o mundo. E ele pergunta: mas peraí, como assim o mundo? O que é o mundo? Aí o canário responde para ele: o mundo é uma loja de Belchior, de antiguidades, assim, assado, não sei o quê. E o canário tem um servo que lhe dá água e comida todos os dias, religiosamente, no mesmo horário. Cara, o cara ficou louco, ele falou: puta que pariu, é isso. Aí o velho acordou, ele já comprou o canário, levou embora. Ele leva o canário para casa dele, que era uma fazenda lá perto das cercanias do Rio de Janeiro, coloca o canário numa gaiola enorme, assim, tem um gramadão, tal, não sei o quê. Tá ouvindo? Tá acompanhando? Você vai gostar do desfecho da história. E aí ele, enfim, começa a divagar com o canário, passa tardes fazendo anotações, conversando a papos de altíssimo teor, alta filosofia. Aí uma tarde ele pergunta ao canário: ô canário, o que é o mundo? O canário vira e fala: o mundo é uma gaiola assim, assado, pintada de branco, tem um gramado que eu vejo aqui, tem um negócio azul lá no final que eu não sei bem o que é. O canário tem um servo que lhe dá água e comida todos os dias, religiosamente, no mesmo horário. O cara fala: puta, que fantástico. E aí nisso, 2 dias depois, o cara pega uma gripe, uma febre, sei lá, fica 3 dias de cama e quando ele acorda, o canário não tá mais lá. Ele fica enlouquecido. Aí ele vai pros empregados dele e tá falando: meu, seu Damastor, tentamos limpar a gaiola, o canário espirilutou, velho. Bicho, não precisa nem dizer, mas é que o cara entrou em depressão, porque a grande descoberta do século, oh meu Deus, o mundo precisa saber desse canário. Fugiu! E aí, enfim, cai meses, fica em depressão e tal. Passa-se algum tempo, ele com um amigo andando pelas cercanias da fazenda dele, ouve uma voz amiga vindo de uma árvore. Seu Adamastor, o senhor por aqui? Canário, meu Deus, você te encontrei, cara, você tá vivo. Pois é, seu Damastor, tô por aí, né? Você sabe como é a vida. Mas, Canário, volta lá, vamos voltar lá, cara, pro nosso mundo, pra nossa realidade. Mas, seu Damastor, que realidade? Você sempre fazendo esse monte de perguntas, não tem sentido algum. Esse aqui é o mundo. Ele: como assim esse é o mundo? O que é o mundo, Canário? O mundo, seu Adamastor, é uma imensidão azul e infinita, e o canário é o rei absoluto de todas as coisas. E o seu Adamastor ainda pergunta para ele: mas, canário, não te recordas que te busquei numa loja de antiguidades? E o canário vira e fala: seu Adamastor, isso nem existe. Maísa Cetim, o que é o mundo, Maísa? É uma loucura, né? É igual quando os filhos da gente ou sobrinhos começam a perguntar por que existe o universo, né? São questões que, assim, a gente tem que deixar a pessoa descobrir, né? A gente tem que dar essa missão para a pessoa descobrir por que existe o universo, por que existe o mundo. Nós somos seres tão pequenos e tão grandes ao mesmo tempo, se a gente for analisar tudo isso, né? Afinal de contas, nós estamos em um sistema solar, dentro de uma galáxia, de um universo, e se a gente for parar para pensar como isso é grande, a gente fica até meio tentando as ideias. Esses dias outubro está sendo muito especial, que a gente viu Marte do lado da Lua esses dias, aqui em São Paulo, com toda a poluição, às vezes a gente não consegue acompanhar esses eventos astronômicos. Eu fiquei muito feliz de conseguir ver aquele pontinho vermelho lá do lado da Lua. Eu comentei com todo mundo em casa. Fala mais. Era isso, então. Eu não sabia o que era. Eu achei que era um satélite. Eu não sabia, olha. Não sabia. Fascina. A gente conseguiu ver Marte a olho nu. Isso foi, assim, um feito incrível, né? Porque quando a gente consegue analisar a imensidão do universo, a gente vai ver que nós somos pequenas bactérias, né? Se a gente for comparar o tamanho da Terra, a gente é um furacão de Júpiter, que já está lá há não sei quanto tempo, né? Então, assim, a gente tem alguns questionamentos, algumas perguntas que a gente não consegue responder, principalmente essa questão do universo, do mundo, e a gente tem que deixar as pessoas descobrirem o que é, né? O mundo para cada um deles, o universo para cada um deles, né?
Eu gostei, começou bom a entrevista. Maísa, um grande amigo meu, de codinome JP, me disse certa vez que não dava para gostar de Brasília porque lá não tem esquina. Maísa, como confiar numa cidade que não tem esquinas? Mas é claro que tem esquinas. Eu sou natural de Brasília, não sei se vocês sabem. Pois é, né? é por Então, isso. É. a política, desde que eu nasci, os meus passeios de escola eram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Então, assim, Brasília é uma cidade muito moderna, ela foi planejada. Juscelino Kubitschek foi chamado de louco na época que transferiu a capital do Rio de Janeiro lá para o centro-oeste, para o meio seco do país. Ele foi um visionário, né? Ele se preocupou com futuras guerras, por exemplo, da fragilidade de uma cidade à beira-mar. Então, ele levou a capital lá para o meio do Cerrado. E Brasília é um lugar muito bacana, está no Planalto Central, você quase não vê, por conta do relevo, não tem esse tanto de ladeira que a gente vê em cidades que foram construídas em cima dos morros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Então, assim, Brasília tem esquina, sim, essa pessoa está totalmente equivocada. É porque Brasília é um lugar tão planejado, Franco, que a metragem dos lotes das casas lá é a mesma, não tem ruas sinuosas como em São Paulo, por exemplo. Brasília ela foi pensada antes de colocar o primeiro tijolinho ali, já tinha os mapas de cada cidade satélite, as pessoas acham que todo mundo que nasce em Brasília é rica e vamos desmistificar isso. Tá? Porque existe a periferia em Brasília também. Brasília começou há poucos anos a ter as suas primeiras favelas, como toda cidade em ascensão e em crescimento. Né? Então, isso daí que funciona. Brasília é uma cidade como outra qualquer. Eu tenho muito orgulho de ter nascido lá, apesar do pessoal estar sujando o nome da minha cidade. Entra ano, sai ano, candidato, sai candidato, presidente, deputado, eles vão lá acabar com o nome da minha cidade. Quando eu falo que eu sou de Brasília, o povo já até esconde a carteira e fala que o povo lá rouba de terno e gravata. Eu falo assim, calma, que eu ainda não faço parte dessa laia suja, né? Então é isso. Sou de Brasília, mas eu tenho um amor imenso por São Paulo. Aqui é terra natal da minha avó. Então, desde criança, meus passeios de escola eram aqui. Então, uma menina como eu, que cresceu numa cidade com 2,5 milhões de habitantes, vem para São Paulo com 12 milhões de habitantes, né? Tipo assim, é uma dimensão totalmente diferente da minha. E eu que nasci no lugar planejado, me apeguei de uma forma muito grande por São Paulo, justamente por conectar o meu passado. A minha avó ela foi embora daqui muito cedo. Ela foi vítima do machismo estrutural da sociedade, ela casou com 17 anos, meu avô arrumou emprego em Brasília, então ela teve que deixar a família toda aqui e pronto. Foi de caminhão para Brasília com mudança e tudo, né? Então, é uma loucura. Eu sou muito orgulhosa da cidade que eu nasci, mas eu amo São Paulo de coração, o sangue paulistano corre nas minhas veias, e eu uni o útil ao agradável. Com 20 anos eu vim morar em São Paulo, contra a vontade de boa parte da minha família, mas é aqui que eu me sinto conectada com o mundo. Eu acho que São Paulo tem muito a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito agitada. Dá para ver. São Paulo Eu gosto. Legal. Gostei dessa visão. Mas deixa eu te falar uma coisa. São Paulo, ela tem, no meio desse caos aparente, tirando o bairro do Brás, São Paulo tem um certo ordenamento. Porque o Brás é um caos, né, cara? Eu tenho ido muito ao Brás. O Brás não existe, cara. O Brás é um terço Lagos da Nigéria, é um terço Bangladesh, é um terço Fortaleza, é um terço São Paulo. É uma doideira. Eu gosto pra caralho, eu gosto muito de São Paulo. Ô, Maísa, deixa eu... Ó, aqui a gente vai virando a bola, tá? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu comecei a entrevista com um conto do Machado de Assis. E, curiosamente, escrevendo o script aqui pra te entrevistar, me veio um outro conto do Machado. Relaxa que eu não vou contar ele inteiro. Mas ele se chama Pai contra Filho. E nesse conto, chega um desfecho da situação que um tem que escolher quem vai matar quem ali. Por que eu estou te perguntando isso? Eu quero saber, você trabalhou ou trabalha no mundo corporativo, no setor de telemarketing, etc. Como é que é isso aí dentro do mundo corporativo, cara? Porque o capital, ele é avassalador, ele é acumulador, e tudo que acumula, ele passa por cima, certo? Então você tem uma lógica de sociedade por meio disso. Queria saber como é que é o tete-a-tete, dia a dia, as relações interpessoais dentro de empresas. Você não precisa citar o nome, mas enfim, qual foi a tua experiência nesta bagaça?
Olha, Franco, é mais de uma década de experiência na área do call center, né? Eu entrei nessa área com 18 anos, logo depois de terminar o ensino médio, porque eu sempre fui muito dona do meu nariz, eu queria ter meu dinheiro. Então, a minha irmã mais velha, ela já trabalhava em uma empresa em Brasília de call center, e ela falou, Maísa, vai lá fazer uma entrevista. Então, graças à minha irmã mais velha, eu entrei nessa área e nunca mais saí. Por quê? Porque é uma área que emprega como primeiro emprego, né? Em diversas empresas aí tem esse tipo de movimento. Uhum. É uma área que não se preocupa tanto com a sua aparência, já que você não vende a aparência, você trabalha só com sua voz, né? Então é uma área que ainda é muito aberta para as questões e para o público LGBT, por exemplo, para pessoas que não conseguem um emprego na sua área de trabalho que você já é formado. Então, muita gente que hoje já é médico e doutor, Franco, passaram pela área do call center e todo mundo sabe que a área ela é bem desvalorizada, digamos assim, né? Porque o call center, né, os operadores de telemarketing, Franco, olha só que dados incríveis. É a quarta profissão mais estressante do mundo. Então, a nossa responsabilidade, ela se equipara a de um médico, a de um engenheiro, né, que são profissões de extrema responsabilidade. E nós não ganhamos de acordo, sabe? O salário do operador de telemarketing dessa área trabalhista é muito saturado, gira sempre em torno do salário mínimo. Sim. Na nossa área, a gente apelidou que o nosso Vale Alimentação aqui em São Paulo é apelidado de Vale Coxinha, porque gira em torno de R$ 8 por dia o que você ganha. Né? Quem trabalha é muito pouco. Então, você vendo a situação que o nosso país está, a situação econômica atual do nosso país, e a gente ganhando isso, é basicamente escravidão contemporânea. Sabe? Exatamente, escravidão contemporânea, era a palavra que eu estava procurando. Então, você vê que loucura, né? É uma área que precisa de visibilidade. Eu sei que todas as áreas de trabalho, elas precisam, Franco, sempre de ter um olhar mais humano e com mais cautela. Mas eu vejo muitas pessoas defendendo os professores, que é uma profissão que eu admiro muito, porque todas as profissões passam por essa. Eu vejo pessoas defendendo a área da saúde, profissionais de diversas áreas, mas o call center, nada. Né? E é uma profissão, Franco, que se você for analisar bem, é muito importante na sociedade. Se você perde seu cartão de crédito, você liga lá correndo no banco para poder cancelar com uma simples ligação. Entendeu? Você quer marcar uma consulta no seu convênio, onde quer que seja, você liga. Tudo hoje você resolve através de uma ligação. Né? Então é uma área que eu acho que precisava de um pouquinho mais de valorização. A gente foi um pouco esquecido, né, no mundo das outras profissões aí. Então, eu vou levar bandeiras muito importantes de causa muito justas nessa campanha, Franco. Que bacana. Então, deixa eu te pegar. Eu vou cair um pouco para o lado não do sarcasmo, mas assim, as pessoas que trabalham do lado daí, do balcão, não de cá, eu nunca trabalhei com isso, então eu preciso desses serviços. Vira e mexe. As pessoas do lado daí são tão impacientes do que as pessoas do lado de cá. Porque, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma parada com a automatização, né? Você, por exemplo, hoje até você conseguir falar com a pessoa, você passa por uma etapa muito gigantesca, cara, que você tem que digitar, falar, e se não dá certo a bagaça, muitas vezes... Aura. Puta, cara, sabe, você já chega, vou falar o portuguesaço aqui, você já chega puto da cara para conversar com uma pessoa, entendeu? Assim, pela lógica do capital, de novo, a gente sempre vai cair nisso, viu, mas não tem jeito. Pela lógica do capital, espreme-se para não contratar gente, eu sei disso. Você, enfim, faz um programa lá, o negócio dá um lucro do caralho, porque você tira a gente da linha de frente. Mas a grande questão é tão estressante também para quem tá aí, do que... Você já me respondeu se é tão estressante, mas a questão é, a galera que trabalha aí atrás fica puto da cara com os clientes, porque eles ficam puto da cara por já ter chego. É uma relação meio sociopata em alguma medida, tá ligado? Franco, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, você trabalha sentada, não tem dificuldade nenhuma. Todo mundo acha que o trabalho é só braçal, né? Mas o que acontece? A gente passa o dia todo resolvendo problemas dos outros. Tem uma galera que trabalha aí na área de saque que passa um dia inteiro ouvindo reclamação. A gente resolve problemas dos outros, do cliente, da empresa
que contratou a gente terceirizado para poder prestar esse serviço de atendimento e ninguém resolve os nossos problemas. Então, a área do call center, Franco, ela é uma das profissões mais estressantes do mundo, ela atinge muito a área psicológica da galera. A gente tem aí um pessoal sendo afastado por problemas de ansiedade, pânico, problemas de depressão. E aí, olha só, não vou citar nomes de empresas, mas existem as empresas que não aceitam... Dá demais. Tem empresas que não aceitam um atestado de psicólogo nem psiquiatra. Então, louco. Como que você não vai aceitar o atestado de uma função que o que mais prejudica você não pode dar um atestado daquilo? Que absurdo é esse, né? A que ponto nós chegamos? Eu já vi cenas assim dentro desse mundo corporativo muito complicadas, né, Franco? Então, assim, eu estou unindo nessa campanha a minha questão pessoal e a minha questão profissional. Então, as pessoas que são profissionais dessa área, elas se identificam muito com essa vivência. Nós somos coagidos, Franco, até em tentar reivindicar direitos com uma greve. Claro. Porque como nós somos terceirizados, né, e nós somos substituídos, assim, o Tunovo, ele é incrível na área do call center, então você fica coagido de tentar lutar por um tipo de melhorias. Então, eu estou muito preocupada com a minha exposição quanto a isso, mas eu acho que é necessário dar voz e levantar essas questões, porque senão vai continuar tudo do mesmo jeito, tanto na questão política do país, quanto nas questões profissionais. Eu acho que a gente precisa, sim, às vezes, dar cara a tapas, ou então alguém precisa dar voz para uma categoria de pessoas ou de profissionais. É só assim que acho que a gente vai trazer um pouco de equidade para o mundo, né? Legal, gostei de você. Eu acho que você é uma jovem entusiasta, você provavelmente vai dar com os burros na água, mas a intenção é a que vale. Maísa, deixa eu te fazer uma outra deixa eu te fazer uma outra pergunta. Me responde uma coisa, você tocou num tema que eu quero te perguntar. Psicologicamente falando, por que a questão sexual alheia é tão importante para certos setores ditos conservadores da política nacional? Olha, você tocou num assunto muito importante. É engraçado como que a gente viu o Brasil se revoltar tanto com o Tammy Gretchen fazendo uma propaganda do Dia dos Pais. É o fim do mundo. E não se revoltou tanto quando Flor de Lis, né, uma deputada da bancada evangélica acusada... O que acontece com a sociedade, né? É igual quando uma criança pergunta pra gente assim, mamãe, por que tem um casal de 2 homens juntos? Ou de 2 mulheres? Você não consegue explicar que o amor entre o ser humano é comum, mas você consegue explicar para uma criança uma violência doméstica, um abuso sexual de uma menor de idade. A gente viu a galera conservadora e religiosa indo na porta de um hospital tentar evitar um aborto de uma criança que foi estuprada com 10 anos de idade. Né? Então, assim, nós chegamos num patamar da sociedade em que, se a gente não se colocar contra o que está acontecendo, as coisas nunca vão mudar. Né? Então, assim, Franco, mais uma vez, essa questão sexual, a sexualidade, a diversidade humana é vista pelos olhos dos conservadores e dos religiosos de uma forma muito errada. E aí eu consigo questionar essa população de uma forma muito simples. Eu falo assim, olha, na Bíblia está dizendo que Deus fez os céus e a terra e o mar e tudo em 7 dias. Mas aí vem a ciência e mostra que são bilhões de anos e explosões não sei das quantas, e que a Terra não foi feita em 7 dias. Né? E aí na história da Bíblia está lá dizendo que Deus fez a Terra, ok, mas e cadê os outros planetas? Deus não fez Marte, não fez Mercúrio, Vênus, não fez o resto do sistema solar? Né? Então você consegue trazer um olhar de reflexão para essas pessoas que são muito religiosas, e aí elas começam a se questionar, fala, poxa, é verdade, elas não querem assumir que estão erradas, mas estão. Porque a gente vê cristãos matando em nome de Deus, porque está errado na Bíblia a sexualidade humana, mas lá nos 10 mandamentos da lei de Deus, que o mesmo cristão segue, está dizendo que não matarás. Mas... Então, assim, é muito contraditório, né? Maísa, deixa eu te falar uma coisa sobre Deus. Eu nunca falo sobre Deus, mas eu vou te falar uma coisinha sobre Deus. Segundo o ator Matheus Nastergaile, Deus existe, mas ele só veio até a Terra aqui, ele veio mais ou menos até 1920, 1920 e pouco. Sabe por quê? Olha que sensacional. Quando o homem inventa os aviões, o que acontece? Deus está lá em cima, né? Segundo a ortodoxia bíblica, ou sei lá,
A interpretação de Dante, na verdade. Deus, do Inferno de Dante. Deus está lá em cima. Aí ele vinha. Beleza. A partir do momento que o homem cria os aviões, e quando ele está descendo, os aviões estão passando. Aí ele tem que ficar desviando um do outro para eles não baterem lá em cima e cair todo mundo. Então, Deus tá, mas ele tá lá em cima, só desviando dos aviões. Você entendeu? Por isso que tá essa Zelda que está hoje em dia. Sigamos. É essa loucura. Eu acho assim, Chiariello, é o seguinte, Diga. a religião, cada um tem a sua, né? As pessoas têm um ditado comum no país, futebol, religião e política não se discute. Eu sempre digo, pera lá, religião cada um tem a sua, ou você pode ser ateu, indiferente do que aconteça. O time de futebol não impacta no seu dia a dia também. Agora, a política, Franco, ela tem que ser discutida, porque a política é o que a gente compra no supermercado, é a roupa que você veste, é o que você é na sociedade, como ela te respeita, tudo isso é política. Então, o brasileiro, ele caiu não tem mais esperança na política, a gente viu esse cenário aí nas últimas eleições, a quantidade de absenteísmo nas eleições. Então o brasileiro parece que abandonou o barco, deixa acontecer. É isso mesmo. E não é assim que a gente vai mudar o cenário, né? Então as pessoas que estavam chateadas e revoltadas, elas deixaram de opinar. E aí a nossa oposição foi lá e conseguiu tomar a frente. E aí a gente viu a eleição de um candidato e que eu nunca pensei que o Brasil pudesse eleger. Mas, enfim, estamos aí, a gente precisa mudar a cena do país, porque está todo mundo desacreditado com a política. Você pode misturar a política com tudo, só não mistura a política com religião. Claro. Né, não? Porque cada um tem a sua religião, tem o seu time de futebol, mas a política a gente precisa discutir porque ela faz parte do nosso dia a dia. Né? E assim, a gente precisa ocupar espaços, Franco. A mulher não podia votar até um dia desses. E hoje a gente já está conseguindo entrar na política, a gente já está conseguindo representar as pessoas e a população. Então, todas as classes que sofrem opressão, elas precisam ocupar espaços, elas precisam resistir ao preconceito para que a gente possa um dia, quem sabe, ganhar a batalha e trazer mais igualdade para a nossa sociedade, né? Inclusive, Maísa, você está no partido cujo a pessoa que introduziu o voto feminino foi Getúlio Vargas, PDT. Seja bem-vinda. Maísa, vamos lá. Vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido lá da Marília Gabriela. Cara, eu vou imitar a Marília Gabriela hoje. Eu nunca fiz isso, eu vou imitar ao vivo para você. Pode ser? Eu vou falar com a voz da Marília Gabriela. Olá, tudo bem? Faltou só o óculos, né? Querida, um livro que você aconselha a leitura e outro que você não aconselha. Foi ótimo, adorei. Um livro que você aconselha e um que você não aconselha, me diga. Um livro que eu aconselho, eu gosto muito de... Tem um livro que se chama Histórias da São Paulo Antiga. Eu gosto muito por quê? Porque é um livro que fala de como São Paulo começou e a gente vê tudo que tem aí hoje e não imagina que tem uma ladeira que se chama Porto Geral ali do lado da 25 de março e ali já foi um porto ali do Tamanduateí, já foi navegável. Então, assim, para a gente entender mais da nossa cidade, eu recomendo muito esse livro, porque fala de todas as histórias antigas, de todas aquelas superstições de antigamente, de como isso foi se desmistificando com o tempo. A gente consegue ver que embaixo do Vale do Anhangabaú tem um rio que corre ali, como que eles falam quando eles canalizam o rio, né? Então, São Paulo tem problema de enchente à torta e à direita, porque a gente começou a esconder os nossos rios, né? Então, assim... esse livro eu recomendo para ler, principalmente para a população de São Paulo. Um livro que eu não recomendo, eu não sei exatamente qual o livro que eu não recomendaria, porque tudo que traz conhecimento é bacana. Eu nunca cheguei a ler nenhum livro ruim, porque, primeiro, o assunto ele tem que me interessar muito para eu ter interesse de ler um livro. Tá. Né? Então, dificilmente eu perdi tempo em lendo um livro que eu acho que eu não me interessaria. Então, vou ficar devendo essa. Tá bom. Tem alguns, um dia eu vou fazer uma lista do que não ler para você não perder tempo, mas isso aí é mais para frente. Dicas de não leitura de Franco Chiariello. Maísa, ó, essa aqui é boa, hein? Um dia na tua vida que você considere ter sido o mais importante, o mais impactante, o mais marcante.
Nossa, foram tantos. Olha, Franco, acho que o mais importante. Trabalhamos com números. Eu vou te falar a verdade. O que mudou muito a minha vida, Franco, foi o dia que eu assinei o registro da minha candidatura. Né? Porque não é todo mundo que sabe, pode ser, eu vou te falar por quê. Eu sou uma pessoa que eu já sofri muito na vida, diversas questões com relação ao preconceito na área de trabalho, no mundo como um todo. Né? Eu faço parte de uma minoria social que também é muito debilitada e fragilizada. Então, enquanto mulher transgênero, eu sempre tive medo de me expor. Então, quando eu consegui registrar minha candidatura e eu falei, poxa, a partir de agora eu posso dar voz às pessoas que são iguais a mim, seja pela identidade de gênero, pela profissão ou pelas causas justas que nós vamos lutar, foi muito importante. Eu, Franco, 70% das pessoas trans em algum momento da vida vão experimentar o que é a depressão. Então você imagina como 70%. É grande essa população, 70%. Então você pega 10 pessoas, 7 pessoas trans vão sofrer em algum momento da vida com a depressão. E eu já sofri muito com isso também. Eu faço acompanhamento com psicólogo e psiquiatra já há bastante tempo no Ambulatório Trans de São Paulo. Essa minha questão, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de chegar onde eu cheguei e poder conseguir dar voz às pessoas iguais a mim, mas eu sofri muito para poder estar aqui hoje. Né? E depois que eu fiz a retificação de documentos, Franco, passei em algumas empresas de call center em que eu não falava sobre essa minha questão. Algumas colegas de trabalho, colegas de trabalho, eles questionavam, nossa amiga, mas você é diferente, né? Você é alta, eu tenho 1,74 m de altura. Você é alta, você tem a voz diferente, mas você é trans. Aí eu falo bem assim, eu queria ser, eu só pareço, né? Porque a diversidade do mundo, tem mulher que tem 2 metros de altura, normal. Então eu sempre desconversava. As pessoas, elas sabem disso, mas eu desconversava por quê, Franco? Que treta, hein, meu? Que treta. Eu já sofri muito preconceito na minha área de trabalho. Antes de eu fazer a minha retificação de documentos, eu trabalhei com uma supervisora que era evangélica e a empresa aceitava o nome social. É aquele nome que você se define antes de fazer o registro civil, né, de retificar. E a empresa me respeitava, o meu crachá era com o meu nome social, mas ela fez questão uma vez de me chamar pelo meu nome antigo de registro, porque hoje já é retificado, no meio de todo mundo. Eu estava com um cliente na linha, eu tirei o headset da cabeça e falei, Amanda, a empresa me respeita, por que você não? Era o nome da supervisora. Eu não tenho vergonha de expor, porque a gente tem que mudar isso. Eu já fui supervisora no call center. Eu coloquei na justiça mesmo, porque eu acho que eu me senti muito lesionada enquanto ser humano, entendeu? Então, assim, ganhei a causa, poderia ter ganhado uma indenização maior, mas minhas testemunhas não puderam ir no dia do processo, mas eu acho que eu fiz justiça. Eu virei para ele e falei, Amanda, dentro da área do call center eu já fui operadora, monitora, auditora e supervisora, e você tem que saber separar o seu lado pessoal do profissional. Eu já tive que fazer desligamentos de colegas de trabalho que são LGBTs também pela falta de conduta com o acordo e com o trabalho. Então você tem que separar isso, minha querida, porque você está prejudicando outras pessoas. O call center, Franco, tem muita galera LGBT, tem muitas pessoas que são lésbicas, muitos gays dentro do call center, mas as pessoas trans ainda são minoria. Porque, por incrível que pareça, as pessoas transgêneros são minoria de uma minoria. Né? Então, é um dado alarmante que eu fiquei sabendo um dia desses. Olha só, 0,02% das pessoas trans estão na universidade. Então, daquela galera de 100% que está na universidade, 0,02% é transgênero. Então, você imagina como que é isso aqui, ó. Tem no máximo, então, 0,02%, menos que 20 mil pessoas. Você vê? Outro dado que é alarmante também é que 72% das pessoas trans não conseguiram terminar o ensino médio. E eu me compadeço com essas pessoas, porque, Franco, para eu terminar o meu ensino médio, foi difícil. Eu fazia parte do grupinho roqueiro da escola, do pessoal LGBT, a gente ficava num cantinho diferente dos demais, e ali o pessoal tacava pedra, porque desde criança eu nunca me encontrei no gênero físico. Então, as pessoas que são transexuais, elas têm uma questão de uma formação genética diferente. A gente tem que entender para julgar. Então, eu tinha muito preconceito comigo mesma. Eu falei, por que eu tenho que ser diferente dos outros? E eu tentei entender quem eu sou. E aí, como que eu entendi quem eu sou? Estudando.
Né? As pessoas, quando o bebê, Franco, por que você não consegue saber o sexo do bebê até o 3º mês de gestação? Porque está em informação, né? O feto com as características físicas e psicológicas. Então, os ovários da menininha que sobem são os testículos do menino que desce. O mesmo material de pele que faz o saco escrotal é o que faz os grandes e pequenos lábios de uma vulva, por exemplo. Então, assim, as questões sexuais são muito iguais ali na questão física, só que aí o feto precisa ser muito bem formado, ele precisa receber características psicológicas do mesmo sexo físico, mas acontecem muitas diferenças aí. No entanto, a gente vê pessoas que nascem com 2 sexos físicos, que são os antigos hermafroditas, exatamente. Hoje a gente chama de intersexual. Então, assim, a diversidade sexual do mundo ela é muito grande para você simplesmente julgar. Eu estava lendo uma matéria agora, eu estava lendo uma matéria agora de que algumas leoas, eu não lembro qual era o país exato da África, elas tiveram uma alteração de produção de hormônios, e essas leoas passaram a desenvolver juba, passaram a montar em cima de outras fêmeas. E aí, como que você vai explicar isso para uma pessoa que é conservadora e religiosa? Você fala, querido, isso faz parte da natureza. Maísa, você tinha que fazer um vídeo zoando aquele vídeo do filho da puta do Bolsonaro lá do leão conservador, cara. Tinha que fazer um vídeo desse. Lembra dessa desgraça? Tinha que fazer um meme aqui, ó, leão conservador. O conservador patriota. Boa ideia, eu vou fazer mesmo. Vou fazer, porque a gente tem que entender, né? Então, assim, Franco, são questões muito complexas, né? E as pessoas, é muito mais fácil julgar, porque quando você julga é porque você não tem conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, menos preconceito ela propaga. Boa, Maísa. Boa, gostei. O papo tá bom. Vamos seguir aqui. Vem cá, tem um monte de coisa para te perguntar. Um político de referência aqui no Brasil, historicamente, e um político ou uma política de referência historicamente do mundo, lá fora. Olha só, aqui no país eu vou colocar uma candidata que infelizmente está num partido que se corrompeu com a corrupção nos últimos anos, mas eu acho que ela é muito importante para a história da política do país, que é Dilma Rousseff. Ótimo. Ela... E lá fora? E lá fora? Lá fora, Obama. Barack Obama, com certeza. Tá, segura. Maísa, com quem você passaria uma noite inteira tomando uma cerveja numa mesa de bar, mas que infelizmente essa pessoa não é mais viva, já morreu, cara? Adivinha? Faça menor! Amy Winehouse. Porra! Ela devia a minha ser... referência musical desde os tempos da adolescência, porque eu cresci ouvindo minha mãe ouvindo Raul Seixas, Bon Jovi, Janis Joplin, então eu fui muito mais para esse lado, e a minha referência musical dessa geração foi ela. Inclusive foi a única que eu paguei para ir no show. O piercing na sua boca demonstra isso que você está falando. Maísa! Eu ia perguntar, tá bom, vamos lá. Agora vamos para uma coisa mais séria. Tem um teórico do direito e das ciências políticas chamado Carl Schmitt, um alemão. Se não me engano, foi ele que disse certa vez que a política, que a política nada mais é do que a guerra na linguagem da diplomacia. Maísa, você está pronta para essa guerra? Eu tenho que estar, né, Franco? Porque... Não sei, o problema é seu! Eu acho que eu estou e a gente precisa estar, por quê, Franco? Porque muitas pessoas lá atrás precisaram morrer ou precisaram se impor para que a gente conseguisse pequenas conquistas hoje. Tanto as mulheres que eu represento, quanto as pessoas LGBTs que eu represento, quanto os negros que eu represento, né? Então, eu acho que é muito importante isso. É muito importante você estar preparado para que as próximas gerações evoluam. Porque o intuito do mundo é a gente evoluir, não é retroceder. Você acha? Era pra ser, né, Franco? Te peguei. Mas a gente viu retrocesso em 2018, então eu nem posso falar muita coisa. Mas muito. Maísa, é um sábado de sol, tá? Você acorda, sei lá que horas, o que você faz? Vamos fazer traça um rolê que você daria, agora em pandemia, mas assim, me traça um dia perfeito na sua vida aqui em São Paulo, sem seu trabalho. O que você faria no seu momento de lazer, da hora que você acorda até a hora que você for dormir? Vai.
Nossa, eu começaria ouvindo bastante música, tomaria um café da manhã bem bacana, porque um café preto é maravilhoso, né? Com uma tapioca, com um queijinho. Depois eu poderia ir andar no parque Qual? com minha cachorra. Vamos para o Parque do Carmo, porque eu moro aqui na Zona Leste. Então eu adoro Ibirapuera, mas ele fica muito longe para mim. Certo. Então andaria ali no Parque do Carmo, daria uma volta na Avenida Paulista, porque eu acho que é uma avenida que representa muito a cidade, tudo que acontece em São Paulo. É a mais democrática. Daria uma volta na Avenida Paulista, de noite eu terminaria tomando uma cerveja ali nos barzinhos da Augusta e voltaria para casa. Da hora, você é das minhas. Junto com o meu esposo, claro, né? Que atualmente eu sou casada. Você cometeu esse erro assim como eu. Esse povo é burro. Maísa! Em homenagem ao Quino, o criador da personagem Mafalda, eu vou citar aqui uma charge da Mafaldinha, que é assim, a Mafalda tá passando em frente a um chaveiro, olha lá, chaveiro, ela entra e um velhinho atende ela, e ela chega pro velho e fala, por favor, meu senhor, eu gostaria de uma cópia da chave da felicidade, o senhor tem aí? E ele vira estendendo a mão assim, pois não, me dá o original que eu faço a cópia. Maísa, o que é a felicidade? A felicidade, Franco, é você poder viver em paz numa sociedade, no meu ponto de vista. E engraçado que, para muitas pessoas, isso é comum hoje, né? Mas para algumas pessoas que representam, não é. Nós vivemos no país que mais mata pessoas transgêneros no mundo, Franco. Como que não temos uma política para defender essa população? Mas dizem sempre que o pobre é feliz, Maísa. O que é essa felicidade do pobre que eu ainda não entendi? A felicidade é você estar bem consigo mesma e ponto. É você viver de bem consigo mesmo. Isso é muito difícil. Como é que faz no país que no Brasil? Como é que faz? Como que faz? Eu acho que aqui a gente devia receber um adicional de insalubridade só por acordar no Brasil todo dia. Boa! Não é justo? Porra, é justo porque eu li uma matéria um dia desses, de que a gente nem pode ficar vendo noticiário logo nas primeiras horas da manhã, porque isso vai afetar todo o seu dia psicologicamente. Então o Brasil, eu costumo falar que o Brasil é um país lindo, abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a música, né? E a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão. De vez em quando aparece um terremoto lá no interior do Nordeste, né? Tá tudo fora do lugar. As placas tectônicas resolveram. Então, a gente não tem furacão, a gente não tem aquelas guerras muito loucas que tem lá pro lado do Oriente Médio. Então, a nossa desgraça, eu costumo falar que é a própria política. Porque as pessoas costumam falar, nossa, mas é o fim dos tempos, nossa, mas não sei o quê. Não é o fim dos tempos. Isso tudo que está acontecendo é a consequência de um voto muito mal analisado. Não é final dos tempos, é consequência de voto. Então a gente acha que a gente não tem poder com voto, mas a gente tem. Entendeu? É com o voto que a gente consegue mudar tudo. Porque como a gente falou um pouquinho antes, a política, ela está em todo o nosso dia a dia. Então, a gente tem que se policiar e tem que ter mais cuidado com essa área. Porque só assim, Franca, que a gente vai conseguir ser feliz de verdade. É mudando as coisas para que uma sociedade viva em equilíbrio e em harmonia. Ninguém quer tirar o direito do outro. A gente só quer que todas as pessoas tenham direitos iguais. Não é porque eu não sou portadora de necessidades especiais que eu não vou entender que uma pessoa que tem necessidade especial precisa de algo diferente de mim. Sabe? Não é porque você não é negro que você não vai se solidarizar com a causa. Não é porque você não é mulher que você não vai entender que o machismo ainda existe. Entendeu? Então, assim, eu acho que é dessa forma. Para mim, Franco, uma revolução só é completa quando ela abrange todas as classes que sofrem opressão. Não adianta só uma classe oprimida sair ganhando. Todo mundo tem que ganhar junto, né? Gostei da sua leitura do marxismo, mas eu vou te dar um conselho. Eu que trabalho bastante, trabalho de rua, tá aqui a Fabiola Baani, uma outra candidata está nos vendo, não vai me deixar mentir. O povo está desiludido é pouco. O povo está putaço da cara com o assunto político. Então, fica aqui uma dica para vocês, candidatos e candidatas, que é o seguinte, sejam o mais espontâneo possível e digam para eles, olha, isso aí que você está sentindo, eu também tô. Só que assim, o trono nunca fica vago. Se você não eleger alguém
com um projeto de transformação de verdade, ao invés de simplesmente não ir votar, a gente está todo mundo aqui fudido. Então, meu irmão ou minha irmã, prestem atenção. Estou aqui com pautas e projetos, fala a língua que vocês falam. Se você fala palavrão, eu vou falar também. Se você quiser falar de crenças religiosas, estou aqui para conversar. Mas, assim, convença as pessoas a acreditar que você é de carne e osso e que você vai estar lá para fazer um trabalho transformador. Mas, assim, enche o saco das pessoas, tá ligado? Vai pra rua, fala, meu, vamos trocar ideia, vamos conversar. Use do humor, o povo brasileiro, cara. O povo brasileiro tá uma desgraça. Mas tem o humor. Eu acho que são, eu não sei, tem uma síndrome de Estocolmo aí no meio disso. O povo sofre, mas ri. O que é brilhante, é maravilhoso. É essa dica que eu poderia te dar, mas sem você me pedir. Eu acho que a gente tem que rir da nossa própria queda, porque se você for levantar a quadra e deixar os outros rirem, você vai se machucar muito mais. Você citou um nome muito importante aí da Fabiola Bani, é uma das grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, porque costumo chamar ela de tia Fabiola. Eu sou frequentadora do bar, sim. Uhum. Eu sou frequentadora do estabelecimento que ela tem na Augusta, e a gente, o meu rolê, Franco, ele sempre foi muito político. Por mais que eu me junte para tomar uma cerveja com a galera, a gente está sempre falando do que está acontecendo e de como está a sociedade. Quando eu pego para me ver, eu estou falando de questões políticas. Então, eu e tia Fabiola, olha, nós já atravessamos madrugadas, conversamos sobre tudo. Ela já estava mexendo aí, entrando no partido, vendo como estavam os movimentos. Ela falou, Maísa, você tem um posicionamento político muito bacana, você é uma mulher que tem ideais muito, muito necessários. Então, por que você não se candidata também? Por que você não se filia ao partido? Eu falei assim, meu Deus do céu, tia Fabiola, eu sempre quis me envolver com política, porque olha só que engraçado, Franco. Desde que eu era criança, eu não sabia o que era uma prefeitura, o que era um governo. Eu dizia que eu queria ser governadora de São Paulo. Por quê? Porque eu amo a terra que minha avó nasceu, porque eu tenho um encanto por aquele lugar. Desde criança eu ia nas minhas férias e passeios de escola. Meu pai chegava aqui, botava as malas na cabeça, pegava um trem que ia para lá no final da linha e a gente ia visitar os parentes só em subúrbio, sabe? Era São Mateus, era em Perus, era em outras cidades do ABC, ali Santo André, São Bernardo. Então sempre foi essa loucura. E Fabiola falou, Maísa, se filia ao partido. Vai ser muito bacana ter mulher como você, engajada nas causas sociais, feminista, porque a gente precisa do mundo assim hoje. E aí eu falei, tia, mas e quanto que tem que pagar? Porque eu sempre fui assalariada, né, Franco? O sempre me pagou um salário mínimo. Certo. Isso, e aí eu falei bem assim, eu lembro que teve um amigo do meu pai que ele quis se envolver com política, eu lembro que ele teve que pagar muito dinheiro, eu achava que tinha que ser rica para entrar na política. E aí Fabiola foi lá e mostrou uma outra realidade, falou, Maísa, vai lá, se filia que vai ser muito bacana. E aí eu comecei, como tudo na minha vida, com muita cautela, né, Franco? Porque as pessoas como eu, as pessoas transexuais, a gente tem que saber aonde nós estamos indo e com que nós estamos lidando. Porque o país, infelizmente, nos traz insegurança. Então, eu cheguei ali bem quietinho, o pessoal do PDT Diversidade não sabia quem eu era, e eu fui começando a fazer parte de diversos movimentos do partido, da ANT, Ação da Mulher Trabalhista, do pessoal do PDT-ZL, porque eu sou daqui de Itaquera. Então, eu estou aí, não precisei gastar nada ainda, estou muito satisfeita que o partido resolveu tudo, eles têm uma política muito bacana e muito humana, as fotos do partido, a gravação do horário eleitoral, não precisei gastar nada, Franco, nada. É isso mesmo. Então, assim, eu não sabia que era dessa forma, eu jurava que tinha que ter dinheiro, senão eu já teria começado isso muito antes. Até porque eu estou trabalhando nessa campanha, Franco, com os pés no chão. Eu sei que são quase 2.000 candidatos, 55 cadeiras de vereança, eu não tenho ainda experiência na política, apesar de já ter ouvido muitas pessoas falarem que a minha vida é política, o meu corpo é político, tudo que eu vivi na vida é política, né? Olha, mas tem o conselho da mãe do Forrest Gump, a vida é uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai achar lá dentro. Olha, a Fabiola comentou, o PDT me deve uma, o PDT deve a mim, né? O PDT me deve muitos tanques de gasolina, porque eu vou para cima e para baixo, mas deixa isso para lá, faz parte da militância. Maísa, estamos chegando ao final desse papo do caralho aqui, sensacional. Parodiando Antônio Abujanra, o meu inspirador, quiçá a maior de ter criado esse programa, eu vou deixar você se enforcar nas cordas da liberdade e permitir
deixar que você faça uma pergunta para mim sobre qualquer assunto que você quiser, cara. Pergunta que eu vou tentar ser verdadeiro. Vamos lá. Pergunte. Vamos lá? Qualquer coisa. Deixa eu fazer. Olha, você me pegou agora. Eu achava que eu me encher de perguntas e passei o dia todo estudando sobre tudo, agora deixa eu ver. O que você acha que o país precisa para ser, de fato, uma boa nação? O que você acha que o país precisa para ser uma nação reconhecida, para ser uma nação que tenha reflexos lá fora? O Brasil precisa fazer um ajuste de contas profundo e imediato com a raspa do tacho da sua população, quer seja raspa do tacho no sentido irônico, obviamente, os mais fudidos, os pobres, os pretos, toda essa galera que você falou bastante aqui no programa hoje, que você... Todas as minorias sociais, mas assim, ele precisa fazer isso substancialmente, o que eu quero dizer, economicamente, tá? Então o Brasil, ele precisa, o gargalo do Brasil sempre foi de baixo para cima, nunca foi de cima para baixo. O Brasil precisa inverter essa lógica político e economicamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, concomitantemente, a concessão da ampliação da cidadania, da participação democrática, o cacete, o Brasil, como Estado, precisa de parar de dar as suas riquezas para quem já tem muita riqueza, precisa começar a tirar dessa galera para investir aqui para baixo. Senão, a gente vai entrar numa guerra civil, quiçá, muito em breve. Se Bolsonaro não tivesse... Bolsonaro não, o Congresso. Vamos lá. Se o Congresso não tivesse feito esse repasse de 600 conto por mês, Bolsonaro estaria dependurado como Mussolini em praça pública com os pés ao contrário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o povo brasileiro tá putaço, a gente, mas nunca acontece nada. Mentira. Toda a história de todos os povos diz que chega uma hora que a panela de pressão estoura. E o Brasil, honestamente, eu não quero que chegue a isso. Por isso que eu estou no Partido Trabalhista e Reformista. Eu não estou no Partido Revolucionário, porque eu acho que uma revolução, nos moldes da civilização que tem hoje, só faria mal. Só faria mal. Uma revolução armada, uma guerra civil no Brasil, desculpa, quem vai rodar primeiro aqui somos nós, são para baixo. Eu me ponho nisso porque eu não sou herdeiro. Então, num partido reformista que visa a classe trabalhadora. Por isso que eu estou no PDT. Eu sempre brinco, ô Maísa, que se o PIB do Brasil tivesse crescendo 7% ao ano, nem fudendo que eu estaria no partido político. Eu estaria fazendo arte, que é sempre o que eu mais gosto de fazer. Maísa! Por que a política? Porque, olha, Franco, imagina só. Porque eu quero dar voz às pessoas que eu represento. Eu acho que só ocupando espaços é que a gente consegue um dia chegar lá. Eu vi uma matéria um dia, Franco, dizendo que o Brasil só vai ser um país tranquilo para uma mulher poder viver, para uma pessoa transgênero poder viver, depois de 2200. Você acha? Quantos anos vão ser necessários para que isso aconteça? Então, assim... A política porque eu respiro política, porque eu sou política, porque faz parte de mim. Né? Eu nasci em Brasília, mas não só por isso. É por toda a minha trajetória, por toda a vida que eu tive para chegar até aqui. E eu conversei com a professora Lúcia França, esses dias no final de setembro, num evento com as mulheres do partido, né, com as candidatas, e eu fiquei emocionada, Franco, de poder chegar ali e poder levar a minha voz e a das pessoas que eu represento para alguém de importância. Eu falei bem assim, professora Lúcia, fala para o Márcio França para que ele olhe por nós. E ela me olhou com um olhar tão humano. Né? E a Fabiola Banho, ela fez um comentário maravilhoso. A gente vai eleger um prefeito e vamos ganhar uma prefeita de presente, que a professora Lúcia França é maravilhosa. Fudida, boa. Então, assim, é incrível como é difícil tudo para a gente, sabe? Para a mulher, para pessoa negra, para pessoa LGBT. É como se você fosse iniciar uma corrida e as pessoas que têm esses privilégios tivessem passos e passos à sua frente. Quando é dada a largada, você está muito lá atrás. A gente nunca consegue chegar em lugar nenhum. Entendeu? Como que pode 72% das pessoas trans não conseguirem terminar o ensino médio? A gente é marginalizada para fora da sociedade desde cedo. As pessoas trans que conseguem terminar o ensino médio, que conseguem... se encaixar no mercado de trabalho, estão com empregos medianos e subempregos, sabe? Porque não dão oportunidade. Então, assim, eu me sinto muito
eu me sinto uma pessoa vencedora. Eu não preciso nem ganhar as eleições, mas eu quero que as pessoas vejam isso. Eu quero que as pessoas ouçam a nossa voz. Eu quero que as pessoas passem a olhar para essas classes que eu represento, tanto trabalhista quanto de pessoa, como é importante a gente dar voz e entender o outro ser humano. Porque é só assim que as coisas conseguem um dia mudanças, né? Se os homens decidiram tanto por nós, Franco, por toda a sociedade, os homens decidiram durante muito tempo. Se o Brasil é um país escravocrata, a gente escravizou negros durante séculos, isso tem que ser reparado. Eu acho que a cota ela é mais do que necessária, não é para durar para sempre, mas é para retribuir, é para reparar o erro, digamos assim. Então as cotas elas são necessárias e eu preciso, Franco, que as pessoas que eu represento possam viver em paz sem medo de morrer, porque uma pessoa LGBT é assassinada no país a cada 23 horas. Entendeu? Eu não quero mais ouvir que uma mulher é estuprada ou é espancada a cada 11 minutos no país. Eu não quero ver uma criança de 10 anos engravidando por conta de um estupro e ver pessoas reacionárias e conservadoras na porta do hospital dizendo que aquilo ali é algo divino. Não é assim que é para ser. É assim, é por isso que eu estou na política, porque a gente precisa de todas essas mudanças aí, Franco. Fabiola Baiani, leve essa moça à tenda trabalhista da Avenida Paulista, em frente ao Shopping 3, ao Center 3, urgentemente! Irei, eu não pude ir no final de semana passado, eu estou esperando só o meu materialzinho chegar e eu irei lá, com certeza. Maísa, eu quero te dizer que foi um puta prazer conversar com você. Eu achei você porreta. Você tem a palavra na ponta da língua e você tem uma coisa que eu vou falar que nem a Marília Gabriela falaria. Você tem uma coisa que é a pegada da palavra falada. Isso é para poucos. Faça bom uso dela. Aproveite essas eleições, aprenda com essas eleições, mesmo que você não seja eleita, como você falou, mas seja bem-vindo ao mundo político. Eu agradeço muito ao PDT por ter aberto as portas a você. A culpa toda, se tudo errado, é da Fabiola Baiani, mas pelo visto não vai dar. Muito obrigado por esse papo, foi um prazer, fique bem. Assim que seu material sair, já marca com a Fabiola para você colar na tenda. É nóis! Beleza, Franco, muito obrigada, é recíproco tudo que você falou, estou muito satisfeita, eu escolhi um partido certo e eu vejo que tem pessoas à minha volta que me fazem sentir gratificada de estar começando esse trabalho. Espero que a gente consiga chegar lá com muita verdade, né, com muita decência de tudo que acontece, porque eu vou continuar sendo a mesma pessoa, ainda sou. Eu costumo dizer que vereador político não é profissão, cada um de nós tem a sua profissão, tem a sua classe de pessoas na sociedade, nós estamos na política só para representar. A política não é para ser profissão de ninguém. Massa. É só para ser um complemento para a gente poder trazer uma sociedade justa e igual para todo mundo. Franco, muito obrigada, fiquei lisonjeada pelo convite. Imagina. Comecei aqui com o coração na garganta, você me deixou super tranquila, foi maravilhoso. Tá bom. Até a próxima, querido, um abraço. Um beijo, se cuida. Tchau. Um beijo, se cuida, tchau. Uau! Extrapolamos o tempo da entrevista, mas quem se importa, cara? A entrevista foi fudidamente boa, muito contente. Uau, que mulher, caras! Que mulher! Preparem-se! Maísa vem aí, velho! Gente, esse foi o 12 para 18 de hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Eu gostei muito desse programa, foi da hora. Eu gosto de todo, mas esse aqui eu não sei, cara. Teve um negócio aí. Que negócio? Que negócio? Não sabemos, mas foi demais! Beijo! Segunda estamos de volta! Forte abraço a todos! Vamos pra luta! Valeu!